E aí, galera do primeiro ano, tudo beleza com vocês, galera? Desejo que sim. Desejo que todos estejam com muita vida, paz e saúde, certo? Não só vocês, mas também os familiares de vocês. Galera, sendo repetitivo, mas para lembrar aí a importância de nós estarmos assistindo nossas videoaulas e entregando nossas atividades conforme proposto na data determinada pelo professor. Beleza? E aí, galera, essa atenção aí não é só com curso técnico, não. Com a base comum também, participação aí nas atividades extracurriculares da escola. Joia, galera? Galera, para o meu vídeo não ficar muito extenso, vamos iniciar logo nossa aula, certo? Nós estamos aí no mês de setembro, e o mês de setembro, galera, é um mês onde nós, né, nos unimos ainda mais, né, porque nós já estamos os 365 dias do ano unidos, né, com, com a população, com a galera aí relacionada aí à saúde mental, gente, certo? E aí, galera, o mês de setembro, né, ele é o mês que enfoca bastante a questão da prevenção do suicídio, né? Como vocês sabem, gente, o nosso país, né? Não só o nosso país, mas todo o mundo, né? A incidência aí de suicídio ela é bastante grande e suicídios que poderiam ser evitados, né? Mas ser evitados como, professor? Porque as pessoas elas dão vários sinais, certo? Agora cabe a nós identificarmos esses sinais para podermos ajudarmos essas pessoas, certo? E é disso, galera, que nós vamos falar, né? Lembrando que a nossa disciplina é saúde coletiva. A gente tem falado bastante de atenção primária. E dentro da atenção primária, né, nós temos aí o mês do Setembro Amarelo, né, onde se faz aí várias campanhas, várias atividades, né, relacionadas aí ao mês que enfoca-se, né? Todo mês, gente, é como eu disse para vocês, todo mês, né, nós focamos na prevenção do suicídio, né? Nós trabalhamos isso o ano inteiro. Mas o mês de setembro foi o mês que o Ministério da Saúde escolheu, né, para dar uma ênfase maior nessa questão. Tá bom, pessoal? Então, é, né, nós estamos no mês de setembro. Vocês serão atores principais, né, junto com a equipe de saúde, nessas ações, né, nos meses de setembro, certo? Dessas atividades. E aí, galera, nós também vamos aí ter a aula de hoje e a próxima aula, né, voltada para o mês do Setembro Amarelo. Tá bom, gente? Então vamos lá. Galera, eu gostaria de começar a nossa aula de hoje, né, lendo para vocês alguns, alguns pensamentos. E aí o primeiro da aula de hoje diz: os momentos de angústia disparam movimento, certo? Aí foi um trechinho tirado aí de uma nota, né, do Diário de Campo, tá bom? E aí, gente, vamos começar aqui nossa aula em si. Gente, o suicídio, segundo a Organização Mundial de Saúde, é um ato deliberado, intencional
de causar morte a si mesmo. Ideação suicida que pode evoluir para um plano suicida. Né? Primeiro a pessoa ela tem a ideia, né? Vou me suicidar. E essa é a ideia. Depois o plano. Como eu vou me suicidar? Né? E culminar em um ato suicida. Né? A pessoa teve a ideia, teve um plano, depois executou esse plano, é o ato. Que pode ser fatal ou não. Né? Quando esse plano ele é executado com bem executado, estou fazendo assim, é as aspas do bem, né? Mas quando esse plano ele tem sucesso, com aspas também, né? Quando a pessoa conseguiu suicidar-se. Né? E quando ela não consegue, aí vira uma tentativa de suicídio. E aí, gente, né, no ano 2000, a Organização Mundial de Saúde disse que a cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. E aí, gente, com a pesquisa em alguns estudos, né, chegou-se à conclusão que para cada suicídio, né, a pessoa ela tenta em média 20 vezes, certo? O suicídio acontece em todas as faixas etárias e encontra-se em muitos países. Entre as três principais causas de morte entre indivíduos de 15 a 44 anos, sendo a segunda principal causa de morte entre indivíduos de 10 a 24 anos. Os índices de casos de suicídio têm aumentado em jovens e idosos, certo? E aí, gente, o suicídio aí ele vem por vários motivos. Enfim, né, nós vamos ver isso tudo aqui durante a aula. O Brasil, gente, ocupa, né, a 67ª posição na classificação mundial, né, de mortes por suicídio. Os números entre os 10 países em números, né, entre os 10 países com mais suicídios. A estimativa, né, que cerca de 25 suicídios por dia no Brasil. Né, a estimativa é essa, que no Brasil, né, 25 pessoas por dia suicidam-se. E aí, gente, os números subestimados, né, alguns suicídios são registrados como acidentes ou morte com causa indeterminada. Gente, se eu pego um carro, por exemplo, uma moto, né, vou aí para uma pista dessa, para a BR, para uma CE, acelero firme, acelero fundo e o primeiro poste que eu vejo eu bato, né? Foi um suicídio, por quê? Porque, né, a pessoa ela idealizou, ela teve esse plano, eu vou lá para a CE, vou correr o máximo que eu conseguir no carro e vou bater num poste. E assim eu me suicido, né? Então, um suicídio desse, na maioria das vezes, ele não é contado como suicídio, né? Ele não é registrado como suicídio. Ele é registrado como acidente, certo? E algumas causas também de envenenamento e outras causas aí que colocam aí como causas indeterminadas. E aí, gente, falando dos sobreviventes, né?
das pessoas que tentam suicidar-se, para cada suicídio, de 5 a 10 pessoas, né, familiares, amigos, são afetadas, né, na questão social, emocional e economicamente. E aí, gente, né, pegando aí o nosso estado mais populoso, que é o estado de São Paulo, no período entre 2013 e 2014, né, crianças de 10 a 14 anos, né, São Paulo registrou 41 casos. Aqui alguns números para vocês terem uma noção. Pessoas de 15 a 39 anos, 2.460 casos registrados em São Paulo, entre 2013 e 2014. Pessoas de 40 a 59 anos, 1.597 casos. Pessoas com mais de 60 anos, 621 casos. Né? Quando ignorou-se a idade, né? Que não, quando diz idade ignorada, que não se sabia a idade, 14 casos. Tendo em São Paulo, né, no estado de São Paulo, um total de 4.733 casos, né, de suicídio, certo? No estado. Todos estes números, gente, falam da relevância da prevenção do suicídio como importante questão de saúde pública. Certo, gente? E aqui está falando do efeito Titanic, né? Quando dois parecem mais do que 1.500. Certo? Gente, ó, é possível prevenir? Vamos lá. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados se houvesse uma rede adequada de atendimento. É aqui aonde nós começamos a entrar. Por quê? Porque nós trabalhamos diretamente na rede. Né? Estamos falando de saúde coletiva. Estamos falando de atenção primária. Atenção primária é a porta de entrada para a rede de atenção. Certo? Então, tudo começa na atenção primária. Beleza? Dia 10 de setembro, gente, é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. Certo? Em 2006, surgiu a Estratégia Nacional para a Prevenção do Suicídio no Brasil. É a portaria número 1876, com o objetivo de reduzir taxas de suicídios, tentativas de suicídios e os danos associados com comportamentos suicidas, como o impacto traumático do suicídio na família, nas comunidades e na sociedade em geral, certo? Porque é assim, gente, ó, né, o objetivo é reduzir o suicídio, né, reduzir as tentativas, é, os danos associados, né, aos comportamentos que um suicida tem, né, porque ele tem comportamentos diferentes, certo? E também, gente, o impacto, né, o trauma que isso causa, né, que esse suicídio, que essa tentativa causa na família, na comunidade, né, com seus vizinhos, certo? As pessoas que te conhecem, os seus amigos, enfim. Certo, gente? Fica aí a pessoa, ela fica abalada, ela se sente abalada. Viu? Gente, vamos lá. Ó. Não somos responsáveis pela vida e pela morte uns dos outros. A vida e a morte de cada homem é dele próprio. Somos, porém, responsáveis por nossos envolvimentos. Certo? E aí, gente, né? Aqui, ó, dizendo que nós não somos responsáveis pela vida e pela morte um dos outros, né? A vida e a morte de cada homem é dele próprio.
Mas nós somos responsáveis se nós podemos ajudar essa pessoa ou não, né? Essa é a questão do envolvimento que o slide aqui está falando, né? A pessoa ela está me pedindo ajuda e aí eu vou ajudá-la, sim ou não, certo? Vamos lá, gente. Vamos aqui dar continuidade. O suicídio está vinculado a alguma doença mental? O suicídio, ele resulta de uma crise de duração maior ou menor, que varia de pessoa para pessoa. Não está necessariamente ligado a uma doença mental, isso é muito importante, viu, gente? Mas sim a um momento crítico que pode ser superado. As pessoas correm menos risco de se matar quando aceitam ajuda. A ideação suicida e a tentativa de suicídio também pode emergir em histórias de vida que vão além de classificações nosológicas e são relatadas como resultado de tristeza e desesperança. Questões complexas que não podem ser reduzidas apenas à oferta de medicação, mas que muitas vezes precisam ser olhadas de forma interdisciplinar. Gente, por exemplo, o pai desempregado, ele está sem trabalhar, ele tenta de todas as maneiras o emprego, não consegue, tem seus filhos, está vendo os filhos passarem fome, sua esposa passando necessidade, né? E aí ele tá ali naquela luta constante e nada dá certo. E a tristeza tá tomando conta do coração dele, porque ele tá vendo os seus filhos numa situação que ele não consegue mudar. Isso causa uma frustração muito grande e, e leva, né, a pessoa às vezes a tentar o suicídio ou a suicidar-se, né, quando consegue aí fazê-lo. Né? Então, assim, gente, são diversos fatores, né? A gente não sabe o que aquela pessoa está sofrendo, o que aquela pessoa está passando. Os suicidas, gente, as pessoas que têm essas idealizações, elas não devem ser julgadas, né? Elas são pessoas que precisam ser ajudadas, certo? Elas precisam de ajudas. Olha aí, ó, sofrimentos a partir de situações concretas como bullying, homofobia, violência física, psicológica e ou sexual, perdas afetivas, econômicas, como eu disse para vocês. Né? Às vezes não é nenhuma pessoa que está desempregada ali momentaneamente, não. Mas a pessoa era muito rica e de repente perdeu tudo. Então ela não consegue mais manter aquele padrão de vida que ela tinha, né? Então ela se entristece por aquilo, aquilo atinge ela, né? Ela fica mal por isso é, casos, né, de bullying, né? Pessoas que sofrem bullying, porque você não presta para nada, você tem pessoas que internalizam isso, né? Você é gordo, você é uma bolota, ninguém vai te querer porque você é gordo, porque você é feio. Ai, você é gordo, você é fedido, você fede porque você é gordo. Você não consegue emagrecer, você é uma porcaria mesmo. Eu estou usando o exemplo de gordo, gente, porque eu sou gordo, certo? E assim, e tem pessoas que internalizam isso, né? E aí acontece algumas coisas que levam a pessoa a pensar, pô, será que é isso mesmo? Será que não tem jeito, que eu nunca vou conseguir emagrecer? Será que é isso, que eu nunca vou ter ninguém na minha vida? Enfim, né? E aí a questão da homofobia,
né? Pessoas aí que se suicidam por, por sofrerem agressões homofóbicas, né? Violência física, enfim, gente. Né? Tem pessoas desafetivas, tem pessoas que perdem o pai, a mãe, né? No caso de morte, aí tem pessoa que o namorado termina, a namorada termina um casamento, uma coisa ou outra, algo assim do tipo. Enfim, gente, né? Tem alguns casos aí, né, que leva as pessoas a essa situação. E aí, gente, ó, para compreender o significado do ato para cada pessoa, é necessário dispor a ouvir e acolher. Certo? Gente, ó, o principal, o principal fator é o acolhimento, é a escuta, certo? Tem uma música que diz que para quem sabe ouvir, né, nós não precisa muitas palavras. Então, gente, nós devemos saber ouvir, né? Porque quem sabe ouvir, com pouco já entende, com pouco compreende. Então, vamos lá. Eu tive uma experiência que marcou, assim, a certeza do desejo do suicídio. Não era uma pessoa psicótica e foi um desespero social. De não ter mais emprego, de não ter mais como levar comida para casa. Olhem só, vejam só. Uma questão social, como foi o exemplo que eu dei anterior para vocês. E essa pessoa tentou o suicídio esfaqueando o abdômen e foi para a UTI. E assim que ela recobrou a consciência, ele com as próprias mãos arrebentou os pontos para retentar o suicídio. Que desespero essa pessoa não estava, né, gente? Como ela não estava desesperada. Imaginem o desespero. O que essa pessoa não passou, né? Era um homem, um pai de família, desempregado há muito tempo. E tem muito a ver, eu acho, que com um homem provedor, né? Com aquele homem que provê ali o sustento da família. Esse papel que ele tem na sociedade de prover a família, ele não deve se achar mais que ninguém. E tenta ser mais e tenta ser ninguém dessa forma brusca. Depois ele seguiu no NAPS, né? O NAPS, gente, é o Núcleo de Assistência Psicossocial, que hoje é conhecido como CAPS. E o pessoal da assistência social conseguiu lá uma colocação para ele. E aí ele foi saindo desse quadro pela questão social. Era uma doença mental, gente? Então aí para vocês verem, né? Não era uma questão psiquiátrica em si, né? Então assim, o que quer dizer aqui? E acabou sendo. O que esse quadro aqui ele quer dizer para nós, gente? O que essa história aqui, né? Essa foi uma técnica de enfermagem que foi entrevistada e ela relatou isso aqui. O que isso aqui quer nos dizer? Que o problema, né, que levou a pessoa a essa tentativa de suicídio era uma questão totalmente social, né? Não era uma questão psiquiátrica, mas no final acabou sendo, né? Por quê? Porque aquilo afetou, abalou psicologicamente a pessoa e aí acabou levando a pessoa até ideias suicidas, plano suicida. E aí tentou a execução do plano, não houve êxito, sucesso, e aí ficou na tentativa de suicídio, né? Mas o que não era, né, uma doença psiquiátrica, né, o que não era uma questão psiquiátrica acabou virando,
Né? Por quê? Porque tudo começou com o desemprego de uma pessoa. Vocês estão entendendo aí? E aí essa pessoa tentou suicidar-se e retentou dentro do hospital, né? Mas aí, assim, graças a Deus, cada um tem sua maneira de pensar, de ver, tem sua fé, mas eu, graças a Deus, quando uma pessoa tenta e não consegue, eu dou graças a Deus, né? Porque ela tem a oportunidade de continuar vivendo, né? E de conseguir, né, sair dessa. E foi o caso aqui dessa pessoa, né? Depois lá a assistência social conseguiu, né? Quando diz conseguiu uma colocação, né? Que conseguiu um emprego para essa pessoa. E aí a pessoa foi melhorando, saindo desse quadro, é, voltando a viver até a vida ali no seu âmbito familiar, né? Não só no âmbito familiar, mas também no âmbito social com outras pessoas e saiu do quadro, né? Que bom, né? Que essa pessoa continuou vivendo e seguiu aí. Mas vejam bem, gente, tudo começou, né, por um problema social, não foi um problema mental, né? Tornou-se, né, um problema mental, né, uma questão psiquiátrica, mas começou aí, né, de um problema social. Gente, Eliane Brum, né, em 2013, no texto O Doping dos Pobres, ela disse o seguinte: as pessoas estão viciadas em ansiolíticos, né? Nós hoje a sociedade ela é muito ansiosa. Nos postos de saúde, afirma uma psicóloga, são levadas a acreditar que o remédio pode acabar com a sua dor, uma dor que tem causas muito concretas. Uma mulher tinha 2 empregos, um de dia, outro de noite. O que ganhava não dava para pagar as contas. Os ônibus que pegava para chegar até esses empregos eram lotados. Ela vivia num barraco, ela vivia num barraco. Ponto. Aí procurou o posto de saúde e lhe trataram com antidepressivos. Não adiantou. Deram-lhe outro medicamento. Nada. Um dia, sem nenhuma esperança ou recurso, ela tentou suicídio. Conta. Isso a mulher conta, né? A questão é que não há promoção de saúde, porque isso implicaria se preocupar com o projeto de vida, com perspectiva de vida, com melhoria das condições de vida. O que há é medicalização da vida, né, gente? Então, não é só você, né, pegar, vem, tem um problema, eu vou me medicar. Não, né? Não é a medicalização da vida. Tem que ter promoção de saúde, um projeto de vida, de perspectiva de vida, né? A mulher, coitada, trabalhava dia e noite, mesmo assim, né? Com o dinheiro que ela ganhava, não supria as necessidades básicas, né? Dela e da família. Ela, né? Vivia aí num sofrimento tremendo. E aí, quando ela não aguentou mais, foi o recurso que ela encontrou, né? Por quê? Porque ela não tinha uma perspectiva de melhora, de mudança. Então, na hora que ela não aguentou mais, ela simplesmente, né, tentou aí o suicídio. Gente, ó, os 4 Ds, né, que levam aí a pessoa, né, né, tudo começa com a idealização, né, até essa ideia. Então, os 4 Ds, gente, a depressão, a desesperança, o desamparo e o desespero, né, gente? Então, depressão, a pessoa se deprime, perde as esperanças, ela sente-se desamparada, né? E aí, gente, a tentativa de suicídio é realmente é um desespero, né?
para não sofrer mais, né? Porque a pessoa não aguenta mais aquele sofrimento. Então é uma tentativa desesperada mesmo. Vamos lá, gente. Vamos aí dar continuidade. Uma jovem que tentou o suicídio após ter perdido o namorado deverá merecer tanto o respeito da nossa parte quanto uma idosa que perde o companheiro de muitos anos. Não é possível medir com uma medida única o sofrimento alheio. Ai, mas o que aconteceu com o ciclano foi muito pior. Gente, não é assim. Não se pode julgar nem tirar conclusões. Respeitar é não usar a minha medida para sentir o sofrimento do outro, mas usar a pele dele próprio. Gente, vamos ter empatia. Se colocar no lugar do outro. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Certo? Agora, a empatia, gente, não é para você sofrer igual o outro sofre, não. Mas a empatia é para você ter noção o que o outro está passando. Né? Poxa, cara, se fosse eu que estivesse passando por aquilo ali, como é que eu iria querer que agissem comigo? O que eu gostaria que fizessem por mim? Como é que eu gostaria de ser atendido quando eu chegasse na unidade básica de saúde? Eu gostaria que me ouvissem, eu gostaria que me acolhessem, eu gostaria que fossem educados comigo, eu gostaria de ser respeitado, para a partir daí eu fazer tudo pelo próximo, pelo outro, da mesma forma que eu gostaria que fizessem comigo. Certo, gente? Então, gente, como vocês podem ver aqui, ó, cada um sente da sua maneira, né? Na primeira figura aqui, isso aqui, gente, o que está dizendo aqui é os três tiveram o mesmo problema, a mesma situação. O rapaz não sentiu tanto, a moça do meio sentiu razoavelmente, e a moça aqui da outra ponta, que tem a camisa mais avermelhada, sentiu muito. Porque cada um tem seu jeito de ser, cada um tem sua maneira de ser. Isso é muito importante, gente, a gente ter consciência. Que ninguém é igual a ninguém. Que aquilo que é irrelevante para você, para o outro não é. Para você pode ser simples terminar com um namorado porque você não se apega muito, né? Isso para mim, mas o outro não, né? O outro talvez amasse de verdade e você talvez nunca tenha amado ninguém. Então, gente, isso é importante. E aí nunca misturem o pessoal com o profissional, certo? Nunca misturem isso. Beleza, gente? Mas empatia acima de tudo. Sempre se colocar no lugar do outro. Para tentar sentir a dor do outro. Por mais que a gente tenha empatia, quando a gente tem empatia, a gente só consegue imaginar a dor do outro. Né? Mas a dor, quem sente é a pessoa. Então só sabe quem está passando. E quem somos nós para julgar? Né? Nós estamos ali para ajudar, não para julgar. Tá bom? Quando uma pessoa pensa em suicídio, ela quer matar a dor, mas nunca a vida. Foi o que eu falei para vocês lá nos 4Ds. É o último ato de desespero da pessoa. Ela está desesperada. Ela não aguenta mais. Ela quer acabar com a sua dor.
Então vamos aqui, gente, falar de alguns mitos e algumas verdades. Um mito. Ah, quem fala em se suicidar nunca comete suicídio. E agora vamos para a verdade. Os pacientes que cometeram suicídio, em geral, deram avisos ou sinais de sua intenção. E o aviso ou o sinal não é necessariamente alguém chegar e falar assim, eu vou me matar. Pode ser, né? Pode ser que uma pessoa acontece, né? De pessoas que chegam para um amigo, para uma pessoa que confia muito, ó, fulano, estou pensando em tentar me matar. Mas às vezes não é isso, né? É outro tipo de frase, poxa, essa vida tá tão sem sentido, tá tudo tão ruim. E às vezes, né, a outra pessoa não capta, né, que aquilo é um aviso ou um sinal, né, de que a pessoa ela está tendo ali alguma idealização suicida. Qualquer ameaça, gente, deve ser levada a sério. Nós devemos nos preocupar. Nunca pensar que isso é besteira ou bobagem, certo? Outro mito: falar sobre suicídio com o paciente pode provocar um comportamento suicida. Isso é mito, gente, isso é mentira. Vamos à verdade. Falar sobre suicídio em geral reduz a ansiedade ligada a esse tema, o que pode fazer com que o paciente sinta-se compreendido e aliviado, né? Então, o suicídio ele tem que, assim, a palavra, né, suicídio, ela tem que deixar assim de ser um mito, né? Ai, não, eu não posso falar sobre suicídio porque eu vou estar estimulando, não, né? Quando você fala sobre suicídio com outras pessoas, né, que a gente leva que várias pessoas elas têm essas ideias, ela tem esses pensamentos, né? A pessoa ela se sente compreendida, né? E principalmente, né, quando ela sabe que pessoas que tiveram esse tipo de idealização, né, não chegaram a executar o plano porque venceu o problema, certo? Que isso, gente, é um problema de saúde, né? É um problema de saúde mental, né? Porque venceu, porque conseguiu sair dessa situação, certo? E aí essas pessoas, elas precisam de conforto, de alívio, de compreensão. A ideia comum de que a ameaça de suicídio é feita apenas para manipular as pessoas ou chamar a atenção, isso também é mentira, né? Qual é a realidade? Que entende-se que uma ameaça de suicídio sempre deve ser levada a sério. Chegar a esse tipo de recurso indica que a pessoa está sofrendo ou que ela precisa de ajuda, né, gente? Se a pessoa ela chega nesse último ato de desespero, nesse último ato de sofrimento, certo? É porque ela já está precisando, gente, de ajuda, ó, há muito tempo, tá bom? Não é porque ela quer chamar atenção ou porque ela quer manipular alguém, né? Quando fala que manipular, o que quer dizer? Que quer dizer assim, que né, teoricamente que o suicida pensou assim, eu vou aqui simular uma tentativa de suicídio para o meu pai e aí fazer o que eu quero, né? Assim, estou dando um exemplificando aí no caso de uma pessoa jovem, né? Mas não, gente, não é isso, certo? Isso não é fora de cogitação, isso é mito, isso é mentira, né? Então, toda ameaça de suicídio ela deve ser levada a sério. Toda tentativa de suicídio deve ser levada a sério, né? E aí quando a pessoa ela chega nesse ponto, né, é o último ato dela ali de desespero. Três características da maioria das pessoas sob o risco de suicídio.
ambivalência. O que é ambivalência? Quase sempre querem ao mesmo tempo alcançar a morte, mas também viver. Né? Então, gente, a pessoa, ela não, como disse anteriormente, ela não quer, ela não quer tirar a vida dela. Ela quer matar a dor, ela quer matar o sofrimento. Impulsividade. O suicídio pode ser também um ato impulsivo, desencadeado por eventos negativos do dia a dia. Né? Ah, hoje nada está dando certo, eu, eu vou me matar. Né? É um impulso, é um de momento. Rigidez, constrição, tudo ou nada, o único caminho é a morte. Nada, há mais nada o que fazer. Não há mais nada o que fazer. Né? Então, aqui, gente, ó, voltando aqui um pouquinho no 2, né? Não é porque num dia a pessoa teve um dia ruim, no final não. Né? Às vezes aquele dia ali foi assim, a gota d'água. Né? A pessoa já vinha, né, com vários problemas, várias situações anteriores, e aí ela teve um dia ali que realmente nada prestou, nada deu certo, e aí se junta, né, mais neve aquela bola, e aí a bola de neve fica maior ainda, e aí a pessoa ali no impulso fala, ó, é hoje, é agora, certo? Mas essa pessoa ela já vem pedindo ajuda e mostrando sinais aí há algum tempo, né? Aí coube a essas pessoas, né, que ela mostrou sinais e pediu ajuda, coube saber se essas pessoas captaram ou não esses sinais de ajuda. Voltando aí pro 3 gente, né? É, quando a pessoa, né, tá lá, ó, né, ou é tudo ou é nada, né? Ou vai dar certo agora ou eu vou acabar com isso, né? O único caminho é a morte, não há mais nada do que fazer, né? Então, agora, enfim, certo, gente? Vamos lá. Gente, ó, fatores habitualmente encontrados em pessoas com risco de comportamentos suicidas. Fatores predisponentes. Tentativas prévias de suicídios. Certo, gente, ó, deixa eu explicar aqui para vocês. Fatores habitualmente encontrados em pessoas com risco de comportamento suicida. Né? Fatores que, que, que se encontram na maioria das pessoas, né, que ela tem riscos desse comportamento, de tentar o suicídio, certo? Então, gente, os fatores predisponentes, né, são fatores aí que essas pessoas mostram, né, mostram aí no geral, certo? Tentativas prévias, né, ou tentativa prévia de suicídio, transtornos psiquiátricos, né, principalmente depressão, alcoolismo, esquizofrenia e certos transtornos de personalidade, doenças físicas, né, terminais, doenças muito dolorosas, debilitantes, incapacitantes, desaprovadas socialmente, como a AIDS, né? As pessoas aí, assim, tem diminuído o preconceito contra a AIDS, mas a AIDS ela é uma doença que gera um preconceito na sociedade. Aí a pessoa, ai, agora minha família vai saber que eu tenho AIDS, meus amigos, ai, não vão mais querer saber de mim, enfim, né? Aí pessoas, né, em doenças terminais, ai, eu tô aqui, tô só dando trabalho para minha família, né?
já vou morrer mesmo, eu vou adiantar isso, vou abreviar isso, enfim. Pessoas que têm histórico familiar de suicídio na família, né? Histórico familiar de suicídio. Aí é lógico que é na família. Né? Desculpa aí, gente, eu ter sido repetitivo. Alcoolismo, né? Ou outros transtornos psiquiátricos. Né? Então, veja bem, gente, história familiar de suicídio, né? Alcoolismo ou transtornos psiquiátricos. Né? Então, quando tem história familiar de qualquer um dos três, né? Tanto de suicídio, de alcoolismo ou de outros transtornos. Né? Isso aí são fatores, né, que podem levar a pessoa ao suicídio, que podem aumentar o risco daquela pessoa suicidar, tá bom? Não é só esses três, não. É tudo que está escrito aqui são esses fatores, né? São fatores que podem levar a pessoa a querer cometer o suicídio ou aumentar ainda mais a possibilidade, né, dela querer suicidar-se. Aí o estado civil da pessoa, divorciado, que é uma pessoa separada, viúva, que é uma pessoa que perdeu seu companheiro ou companheira, né, e uma pessoa solteira, porque acha que vive só, eu vivo só, nunca vou conseguir ninguém, né, enfim. Pessoas que vivem isoladas socialmente, né, desempregadas, pessoas aposentadas. Por que aposentado? Mas ela não tem do que viver? Ela tem do que viver, mas ela não faz mais nada. Ela gostava do trabalho dela e ela foi privada de trabalhar. Né? Então, também tem um outro lado aí, certo? Eu já me aposentei, eu estou aqui trocando figurinha todo mês, eu não tenho mais nada que fazer nesse mundo, eu gostava tanto de trabalhar, agora eu não posso mais. Enfim, gente, a gente não sabe que essas pessoas estão passando, o que passa na cabeça dessa pessoa. Né? Luto ou abuso sexual na infância, né? Pessoas aí que têm perdas muito cedo, né, de familiares, que é o caso do luto, e abuso sexual na infância, que aí a pessoa carrega um trauma, eu imagino que seja um trauma assim, péssimo para o resto da vida, algo assim muito triste, porque geralmente esses tipos de abuso acontecem por pessoas conhecidas, né, muitas vezes familiares. Só de falar eu me sinto mal. Alta recente de internação psiquiátrica, enfim. Gente, os fatores ambientais, né? Fácil acesso a métodos de suicídio, né? E aí, estressores recentes, né? Separação, luto, conflitos familiares, mudança de situação, isso aqui eu já falei para vocês antes, né? Empregatícia ou financeira, rejeição por parte de pessoas significativas, né? Quando se separa ou quando você tinha uma pessoa que você gostava muito, aquela pessoa não quer mais saber de você, vergonha e temor de ser considerado culpado, raiva ou desejo de vingança, né? Você sente tanta raiva, tem vontade de se vingar daquela pessoa e aí você não consegue, né? A pessoa, eu estou dizendo você, mas não é vocês, no caso a pessoa ela não consegue. Eu não consigo, então o jeito que tem é eu acabar com isso, né? Para acabar com essa dor e meu sofrimento, é um ato ali de desespero, enfim. Né? E aí aqui, gente, né, o alerta. É importante estar atento às frases de alerta como, que foi o que eu falei para vocês lá atrás na questão dos sinais. Né, dos sinais e dos avisos que as pessoas vão dando. Eu preferia estar morto. Eu não posso fazer mais nada. Eu não aguento mais. Eu sou um perdedor e um peso para os outros. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Gente, por trás dessas frases podem estar sentimentos das pessoas que podem estar pensando em suicídio.
E aí, gente, eu vou finalizar aqui hoje a primeira parte dessa aula. Mas eu vou finalizar, gente, falando uma coisinha que eu disse lá atrás para vocês, que é a questão do ouvir, de escutar, a escuta do paciente, a escuta de quem chega lá no posto para conversar com a gente. Às vezes você está lá na triagem, né, verificando a pressão, verificando o peso, né, da pessoa, e aquela pessoa do nada começa a desabafar ali com você. Às vezes ela estava precisando desabafar com alguém e você está ali e recebeu ela tão bem que ela sentiu uma confiança momentânea ali em você e aí ela começa a falar, né? E ela diz, olha, eu me separei, eu, né, já tentei por diversas vezes voltar para o meu marido, mas ele não quer saber de mim, me deixou por outra e eu vejo ele com a outra e eu preferia estar morta do que estar presenciando isso. Então, assim, a pessoa ali, ela te deu um sinal, entendeu? Ela estava precisando desabafar com alguém e te encontrou ali para desabafar, né? Dentro do posto de saúde, ela ia ali para uma consulta ali de rotina e aí acabou que você teve que fazer a triagem dela e ela desabafou. Então, gente, é isso que eu quero que vocês internalizem, né? Eu quero que vocês entendam isso aqui para que vocês possam ajudar as pessoas, para que vocês possam ser luz na vida dessas pessoas, né? Dos pacientes que chegarem aonde vocês estão trabalhando, né? Com cordialidade, com educação, com amor, com respeito, saber ouvir, saber escutar, para identificar os problemas reais das pessoas para que vocês possam levar ajuda a essas pessoas, para que vocês possam levar conforto, para que vocês possam levar palavras certas no momento certo. Beleza, gente? Então eu vou ficar hoje por aqui, certo? Na próxima semana nós vamos continuar ainda com a aula de Setembro Amarelo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Estou à disposição de vocês, gente, como eu sempre estive. Não só na questão acadêmica, mas para qualquer outra coisa que eu possa ajudá-los, certo? Então vocês contem comigo aí para tudo. Gente, tenham uma boa semana, bons estudos, que Deus abençoe vocês, tá bom? E um grande beijo no coração de cada um. Vamos dar o gás, gente, vamos estudar, vamos fazer nossas atividades. Não vamos deixar acumular nada não, tá bom, galera? Fiquem com Deus. Beijão do tio Glauco. Deus abençoe a todos e até a próxima semana. Tchau, tchau.